Boa tarde, Thiago. Boa tarde, PVC. Tudo bem? A primeira notícia do Palmeiras do dia de hoje é que o Palmeiras recebeu a primeira parcela referente à compra do Giovani. O Danilo Lavieri, nosso colunista do UOL, há 10 dias publicou uma matéria falando que o Palmeiras tinha levado esse calote, já tinha notificado o clube do Catar e recebeu agora na última semana. O valor é de 5 milhões de euros, aproximadamente 26 milhões de reais. Então é um valor bem significativo para o Palmeiras. E aí o PVC já falou, opa, com esse dinheiro vai trazer o Bruno Henrique. Adversário do Palmeiras. Pois é, né? O Bruno Henrique que chorou bastante depois da derrota contra o São Paulo. Muito palmeirense na rede social citou, será que é um choro de despedida? Será que ele tá de malas prontas para o Palmeiras? Tem o Grêmio na parada também, é um jogador que desperta muito interesse no mercado da bola. Vamos aguardar. Em relação ao Boca. Deixa eu guardar isso aqui, peraí, já volto. Vai lá. Em relação ao Boca, Flávio. Pois é, a gente publicou uma matéria de hoje sobre como o Cavani, o principal jogador desse time do Boca, chega para esse confronto contra o Palmeiras, né? Ele só fez 8 jogos no Boca até o momento, desde que ele estreou, e só marcou um gol, que foi contra a Platense, em agosto. Na Libertadores não balançou a rede, é um jogador que desperta muita expectativa, né? O camisa 10 do time, e até agora não correspondeu, mas justamente, né? São jogadores como o Cavani, eles são contratados para duelos como é esse contra o Palmeiras na semifinal da Libertadores. Então imagino que o torcedor do Boca tá com muita expectativa, né? Para ver o Cavani balançar as redes. PVC, o Cavani não emplacou até agora. Mas se for escrever uma história de sucesso no Boca, uma hora vai começar. Você acha que esse é o palco para o Cavani deslanchar? Esse jogo é muito difícil para os dois lados. Ontem o presidente do Boca, Roman Riquelme, disse que o Palmeiras não é um time vistoso. Ele não fez como crítica, não. Ele falou, não é um time vistoso, mas é preciso ter todo cuidado. Ele falou da força do Palmeiras. É como se você pensar no Boca do Riquelme de 2000. Não era um time espetacular, mas era um time muito consistente. Foi mais ou menos a mesma coisa que o Riquelme disse. A questão do Cavani, o Cavani não jogou bem no Manchester United, por exemplo. Não jogou bem no Valência. E por isso ele veio para o Boca Juniors. A questão se ele vai deslanchar ou não depende da condição física dele e do Boca virar uma equipe mais competitiva. Amanhã o Palmeiras joga de camisa verde, calção branco e meia branca. Depois de amanhã, né? Quinta-feira. Depois de amanhã, perdão. Amanhã, Fluminense Internacional, estarei no Maracanã pelo Paramount Plus. E aí, pensando no time do Palmeiras, Flávio Latifi e PVC, virou um mistério. Desde a contusão do Dudu, o Palmeirense fica tentando adivinhar. O que será que o Abel vai fazer? E o que o Abel vai fazer quinta-feira? Vocês têm a resposta? Ou pelo menos alguns caminhos? Bom, a minha opinião é que o Palmeiras vai novamente escalar a dupla de lateral direito, porque o Boca, se você pega o último jogo contra o Lanús, as principais oportunidades são do lado esquerdo do ataque, justamente onde jogam os dois laterais do Palmeiras. Então, se tem algum confronto que faria sentido o Abel apostar, né, dupla de laterais que ele vem insistindo nos últimos jogos, seria justamente esse duelo contra o Boca. Então, imagino que ele não vai abrir mão de todos esses últimos testes que ele fez com o Palmeiras, apesar de não ter sido positivo, e manterá os dois laterais e o Arthur jogando invertido. E o Rony na frente. É o time do Palmeiras que a gente já conhece dos últimos 5 jogos. O que você pensa disso, PVC? Vejo muito torcedor dizendo que o Arthur não está rendendo neste novo espaço de campo que o Abel está colocando ele. Mas as pessoas estão pensando no Arthur como ponto esquerdo. Olha só, eu acho que ele vai fazer... O Boca vai fazer linha de 5 atrás, o que vai ser muito parecido com o que o Deportivo Pereira fez na Colômbia. E naquele jogo, mesmo tendo o Arthur, o Abel escalou o Mike como ponta. O Abel não está escalando o Mike como duplo lateral pelo aspecto defensivo. Ele está escalando como ponta pelo aspecto de dar largura no campo. E quem dá largura do outro lado tem que ser o Piquerez, o Arthur vir por dentro. Eu acho que ele vai com o Mike e com o Arthur pela ausência do Dudu. Lá na Colômbia, para contrapor a linha de 5 defensores do Pereira, ele escalou Mike, Veiga,
Mike Veiga, Rony, Dudu e Piquerez. O Dudu no lugar do Arthur, porque o Dudu não tinha se machucado ainda. Eu estou falando como linha de 5 de ataque. Agora, o Abel foi muito claro na última coletiva, depois da derrota contra o Grêmio, sobre a partida contra o Boca. Ele disse: tem duas maneiras de ver o ataque do Palmeiras, pensando no Grêmio e no Boca. Se criar o mesmo número de finalizações que criou contra o Grêmio, tá legal, 18 finalizações. Se tiver a mesma precisão que teve contra o Grêmio, só 4 do gol, não tá legal. Como é que o Palmeiras está trabalhando isso, Flávio? O Palmeiras está tentando identificar por que é que as finalizações não estão indo no gol? Então, a grande questão do Palmeiras é que a maioria das finalizações vem dos cruzamentos, né, do Palmeiras. O Palmeiras é um time que gosta muito desse jogo aéreo. Só que nos últimos jogos, o jogo aéreo do Palmeiras não está sendo efetivo de forma alguma. O torcedor do Palmeiras deve notar que nas últimas partidas muitos cruzamentos foram feitos sem nem saber quem está na área para finalizar. O Palmeiras desperdiça muito a bola na última parte do campo por se livrar da bola, chutar a bola na área. E isso não funciona, né? Ficou claro contra o Goiás, ficou claro contra o Grêmio, que as situações que o Palmeiras geravam foram muito mais na base do abafa e também quando entraram o Kevin e o Luiz Guilherme, né? Foram 2 jogadores que se destacaram bastante nesse jogo contra o Grêmio. Mas como eu falei, eu imagino que o Abel não vá mudar. Até porque muita gente fala, o Rony é um jogador que não está no momento bom, mas o Rony na Libertadores é outro jogador. A gente já sabe os números dele, é o maior artilheiro da história do Palmeiras na competição, e é um jogador que o Abel gosta muito, né? Diversas vezes ele já falou sobre ele, e muito provavelmente ele vai ser o camisa 9, né? Palmeiras contra o Grêmio cruzou 48 bolas na área. Eu tendo a não concordar com essa opinião do Flávio de que o Palmeiras se livra da bola no ataque, cruza sem saber quem está na área. Mas é apenas discordância de opinião. Como é que você vê, PVC, esse problema do Palmeiras na hora de finalizar? Eu aprendi com o Zé Eduardo Romanini, que é quem organiza o Footstats, que é uma das empresas de estatística. Quando você passa de 33 cruzamentos, é porque você está exagerando. É porque está perdendo o repertório. Com 48, tem 50% de abuso. Então, você não é proibido cruzar. O problema é quando você não consegue infiltrar e ter um único mecanismo é escapar a bola para o lado para levantar na área para tentar chegar na grande área. O Palmeiras sofre muito quando não consegue encaixar os gols de bola parada. Isso aconteceu naquelas semanas da eliminação da Copa do Brasil contra o São Paulo. O Palmeiras chegou a ficar 8 jogos sem fazer gol de bola parada e agora, de novo, só fez gol de bola parada nos últimos 5 jogos pela falta direta do Veiga contra o Vasco. Nos últimos 5 jogos, o Palmeiras marcou 1 gol de falta e 1 gol nos acréscimos, 53 do segundo tempo contra o Goiás, o gol do Breno Lopes. Então, este é o pior momento do ataque do Palmeiras na temporada. O Palmeiras não tem ataque? Não se trata disso. O Palmeiras tem o 3º melhor ataque do Campeonato Brasileiro e o Palmeiras tem o melhor ataque dos semifinalistas da Libertadores. Aliás, esse confronto de quinta-feira é entre o melhor ataque contra a melhor defesa. O Boca tem a defesa menos vazada entre os 4 semifinalistas, o Palmeiras tem o melhor ataque e a segunda defesa menos vazada, na comparação dos 4 semifinalistas. Mas, neste momento da temporada, o Palmeiras sofre para finalizar. Flávio, a gente tem dado notícias nos últimos dias que pro ano que vem o Palmeiras vai buscar, 3 titulares, provavelmente 3 titulares, 3 jogadores para reforçar a equipe. Há algum diagnóstico dentro do Palmeiras que o planejamento não foi, independentemente dos motivos, o planejamento não foi cumprido da maneira que deveria ser e que nesse momento faltam peças, seja porque, eu digo independentemente dos motivos, que às vezes você quer contratar o jogador e não tem, mas trouxe o Arthur, trouxe o Richard Rios. O Palmeiras entende que o planejamento desse ano não atingiu o objetivo em termos de ter um elenco para esse momento em que perdeu o Dudu, por exemplo? O Palmeiras começou a temporada sabendo que precisava de um substituto para o Danilo, que está no Nottingham Forest.
E o Palmeiras esteve muito perto desse jogador. O nome desse jogador é o Andrei Santos. Muitos vão se lembrar que é um jogador que foi revelado pelo Vasco, foi negociado com o Chelsea, não conseguiu visto lá. Só que o Vasco, quando o Palmeiras estava negociando o Andrei por empréstimo, o Vasco tinha preferência e fez questão que, mesmo se fosse por um período curto de tempo, queria contar com o jogador. E o Palmeiras ia conseguir o Andrei por empréstimo até o final do ano, ou seja, ele estaria jogando atualmente, muito provavelmente. E o Vasco atravessou essa negociação e não deu certo. O outro ponto do Palmeiras é, nós queríamos manter o atual elenco, e isso aconteceu. Tanto é que muitas pessoas elogiaram o São Paulo por não ter negociado nenhum atleta e dar chances do Dorival ser campeão da Copa do Brasil. Foi o que aconteceu. O São Paulo manteve os jogadores, não negociou e foi campeão. O Palmeiras também segue essa linha. Não deu para contratar, tudo bem, o Abel se virou e agora o Palmeiras tem os seus principais jogadores, né? Pode-se discutir que não é o que o torcedor queria, mas dentro do planejamento do clube é o esperado. PVC, o que você pensa sobre isso? O elenco do Palmeiras chega para um momento de decisão e quando o Abel precisa mudar algo no time, como precisava contra o Grêmio, ele teve que colocar os garotos em campo. A responsabilidade, em grande parte, é do Abel. Porque o Abel sempre fez questão de dizer que ele quer um elenco curto. Então você não ia contratar 2 ou 3 volantes, você ia contratar um volante que não conseguiu contratar. O Andrei ou o Alan. Tem algumas coisas que são curiosas também, né? O Alan não veio para o Palmeiras, foi para o Flamengo e não joga. E agora está machucado. Machucou-se no Atlético, machucou-se no Palmeiras. Tem casos assim, jogadores que não vieram e que não jogam. O Andrei Santos veio para o Vasco ficou na zona de rebaixamento enquanto ele esteve, voltou para o Chelsea e foi emprestado no Nottingham Forest e não joga sempre. Agora, o Abel tem essa questão que ele pode resolver. Ele precisa trabalhar com um elenco curto, mas talvez não precise ser tão curto. E PVC, só para acrescentar, o Aníbal Moreno, que também era um jogador cobiçado pelo Palmeiras, que até o último dia da janela ficou essa indefinição, ele também se machucou, né? Mais um atleta que o Palmeiras quis e não tinha. E o Andrei é companheiro no Nottingham Forest agora, né? Ele foi reemprestado, exatamente. Voltei, deu uma travadinha, peço perdão pelo problema técnico. Vamos falar muito do Palmeiras nos próximos dias. O Palmeiras joga na quinta-feira. A gente aguarda você de volta, tá bom, Flávio? Valeu, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Valeu, Thiagão e PVC. Abraço para todo mundo.